Olá a todos e todas, este vídeo hoje é sobre filhos. Depois desta minha postagem última sobre filhos, são almas que Deus nos confia para nós cuidarmos, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Os nossos filhos são um caderno com folhas em branco, mas não disseram, mas os filhos já vêm com características, já vêm com personalidade, exatamente. E com isso, estou-vos a mostrar um caderninho, conhecem? Exatamente, preçozinho de Saint-Exupéry. E isto é um caderno. Eu tenho 3 filhos. Quando é que são os meus filhos? Meus filhos já vêm com capa. Mas o seu conteúdo é vazio. O que é que isso quer dizer? Que os meus filhos, quando vêm para mim, eles já têm algumas partes de personalidade. Durante a gestação, as crianças, o feto e depois o bebê, pega características da personalidade da mãe. Seja como a mãe emociona, como a mãe sente, como a mãe vê o mundo, a criança sente como se fosse ela mesma. Então, existe uma conexão empática entre os dois. A forma como ela lida e como o pai, o progenitor, lida, vai influenciar, sim, o que nós chamamos de comportamento instintivo da criança. A criança desenvolve comportamentos instintivos. Então, por isso é que a criança às vezes é mais rabugenta, é mais alegre, é mais mimosa, é mais carente, é mais chorona ou menos chorona. Mas são comportamentos instintivos que foram gerados durante a gestação. Por isso é que a técnica de terapia chamada Rebirth, que é renascimento, trabalha sobre traumas intrauterinos. O que acontece? Os nossos filhos são, sim senhora, tem capa. Este é o meu filho. Ele já veio com umas características durante a gestação e também uma memória morfogenética, como constelações familiares falam muito bem, morfogenética significa que é uma memória que vem dentro da nossa genética e que é transmitido de pais para filhos. Todos nós temos isso. Mas isso não deixa de ser instintivo. Então a criança tem aqueles instintos e vem com isto. Ok, tenho esses instintos, eu sou mais caprichoso, eu sou mais manipulador, até pode ter esses instintos que herdou, mas a página está em branco porque a criança não tem ego. O ego da criança não se desenvolve no nascimento. Se desenvolve ao longo da sua infância. E é aí que nós temos que decidir. O que eu vou escrever? Eu vou escrever o quê? Mas faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Não. A criança, ela copia. Ela transporta para ela se modela naquilo que ela vê dos pais. Especialmente quando os pais estão distraídos. Ela imita, porque é um instinto de sobrevivência da criança. Então, quando eu destrato a mãe da minha criança, eu estou ensinando a minha criança a destratar a mãe dela. Quando eu destrato o pai da criança, eu ensino a criança a destratar o pai. Quando eu não ajudo a mãe da criança, a criança aprende que também não precisa de ajudar a mãe. Quando eu não ajudo o pai da criança, igualmente. Então, tudo isso eu estou a colocar aqui. Eu hoje não me apetece ajudar. Eu hoje não tenho paciência. Você é uma estúpida, você não presta. E a criança escuta e estamos a escrever no caderno da criança. E depois de repente a criança já não é criança, já é pubescente. Começa a vir os sinais da maturidade sexual, em que aparecem os pelinhos, a menstruação, o menino tem já aquele corrimentozinho, todas aquelas coisinhas típicas dos 11 até aos 13, 14 anos, em que a criança precisa se identificar. Esse pubescente necessita se identificar com o género. Mas depois vê o pai zangado, o pai ausente, vê a mãe zangada, a mãe ausente, seja emocionalmente, seja fisicamente, e a criança está a escrever. E nós estamos a escrever no caderno. E a criança diz, espera aí, mas tem aqui uma coisa que me falta. Eu tenho aqui uma parte aqui que eu não entendo do meu pai e da mãe, só que como estou a socializar na escola ou no bairro, eu vou descobrir que este aqui tem para escrever no meu caderno. Então, quem começa a escrever no meu caderno? Os meus amiguinhos da escola, os meus amiguinhos do bairro. Porque nesta lacuna, os pais estão emocionalmente ou mentalmente ausentes. Ou pelo exemplo. Então, quando eu pergunto, quem está a escrever no caderno da vida da sua criança? Mas, Hugo, por que isso é tão importante? A criança depois chega aos 18 anos e já não é criança. Já é socialmente considerada adulta. E aqui, nós dizemos, agora, a vida, você é adulta, a vida é sua para você crescer, para você expandir, para você aprender, para você investir, para você se apaixonar. Você vai errar e vai aprender. E a criança, o que é esta pessoa com 18, 21 anos, vamos falar 21 anos, que é a idade espiritual, a maioridade espiritual, vai fazer?
vai procurar o seu livro de instruções. Briga, desentendimento, ao amor, respeito, espiritualidade ou religiosidade. Mentira, verdade. O que está aqui escrito é o que vai sustentar as decisões futuras. É o que vai decidir. Então, quem está a escrever e como está a ser escrito? A lei do faz o que eu te digo, não faças o que eu faço, morreu no século XXI. Não existe mais. As crianças precisam de exemplo. Precisam que você ensine essa criança a escrever o seu próprio caderno através do seu exemplo. E nunca deixe que os amigos da escola, que os amigos do bairro, que outras pessoas, porque devido às redes sociais, estão pessoas, como nós temos visto, bem cruéis, a educarem os vossos filhos sobre o que é a vida. A escreverem no caderno da vida, que vai condicionar todas as escolhas do futuro desse presente que Deus lhe deu. Esta é a mensagem desta semana. Tenham um ótimo fim de semana. E que o caderno dos vossos filhos seja de ouro e diamante. De ouro e diamante. E você ainda está a tempo de fazer isso. Não sabe como? Me contacte. Eu ajudo você. Bom fim de semana para todos.